Bem-vindo você que está chegando agora aqui no Além da Notícia, mas nós já estamos conversando sobre um assunto importantíssimo, depressão. Junte-se a nós e avise a outras pessoas que precisam escutar sobre este tema. Eu estou aqui com duas especialistas, muito contente de estar conversando com as senhoras. E a gente terminou aquele último bloco falando sobre a depressão quando ela acomete pessoas religiosas, como aconteceu com o padre Marcelo Rossi. Causou um grande estupor. A depressão pode acometer também pessoas de Deus, não pode? Sim, claro. Eu acho tão importante as pessoas falarem sobre isso, as pessoas não se defenderem, não esconderem, porque isso divulga, eu acho muito corajoso da parte do padre Marcelo poder falar. Provavelmente estimulou várias pessoas a buscarem, tratamento, a buscar uma melhora, Não somos perfeitos, acho que isso é perigoso, a gente entrar nessa postura de defesa. Que você não cuida de você mesmo, verdadeiramente, E eu pergunto isso porque geralmente a gente imagina o religioso, aquela pessoa que está cheia de Deus, que é constantemente cheia de Deus, mas até essas não deixam de ser humanas. Com certeza. E aí vocês falando aqui de tipos de depressão, a ansiosa, a bipolar, a melancólica, isso a gente não perde mesmo sendo pessoas espirituais, né? Com certeza, os fatores genéticos também, Porque por mais que a vida tenha a pessoa tenha uma vida ligada à religiosidade, ligada a Deus, com todo, essa assistência ao próximo, tudo isso, ela tem também a pressão sobre ela, tem todos esses problemas de informação que estão aí no mundo, E tem a cobrança também. E é muito bom ele ter se mostrado como doente, falando, expondo a doença dele, porque como a doutora disse, possibilita as outras pessoas se perceberem também muitos dos sintomas que elas estão tendo, estão mascarando, muitas vezes pelo estigma, até que a gente estava falando um pouquinho antes, de não dizer, não, se eu for procurar um médico, se eu dizer que eu vou no psiquiatra, as pessoas vão dizer que eu tô louca, que eu não tô normal, ou que eu tô tomando um remédio, tarja preta, aquela coisa. Ainda existe isso, A depressão vista como uma doença, assim, psiquiátrica, um distúrbio mental. Acho interessante, às vezes, ser vista como uma doença, assim, depende só de você para reagir, é uma doença como outra, Assim, eu acho interessante assim, o meu pâncreas pode não produzir insulina, eu tenho diabetes, logo eu vou injetar insulina em mim. O meu cérebro, ele não pode, ter alguma disfunção, ele está aqui, existe a parte espiritual, existe todo, mas e essa parte de física mesmo, de órgão? Então, realmente, eu costumo comparar para o paciente, quando ele chega muito resistente, fala, se fosse um diabetes, se fosse uma pressão alta. Pressão alta, eu passo a medicação para o resto da vida, muitas vezes. Depressão, a primeira pergunta, quanto tempo eu vou usar? É interessante e muda tanto a sua vida. Se você não está bem, sua cabeça não está bem, nada fica bom. É a nossa química cerebral. Nós temos uma química aqui, que rege a nossa vida. Se durante aquele período, eu falo para todas as minhas pacientes, até para minha própria filha, já cheguei a falar, se você chegar num momento que você tiver com a sua química cerebral precisando de alguns neurotransmissores ali, se você tiver com baixo nível de serotonina, de noradrenalina na sua química, você precisa, porque a gente percebe com esses estudos, a neurociência trouxe muito disso para a gente, mostrando como funciona o nosso cérebro e ver que, sim, o nosso corpo é perfeito, Deus faz as coisas tão perfeitas que o nosso corpo tem condições sozinho, nosso cérebro, de produzir tudo o que a gente precisa. Mas tem algumas fases da vida, sim, que a gente pode estar com uma deficiência, de algumas coisas que seja necessário, não só a psicoterapia, como você precisa entrar com uma medicação até regular. Você não precisa, de repente, tomar para o resto da vida aquela medicação, se não for um caso muito grave. Mas precisa de medicação naquele momento para alinhar a sua atividade cerebral, para ver, porque a gente vê, até os psiquiatras, a doutora pode falar muito melhor do que eu sobre isso, numa simples tomografia computadorizada, que vê o nível de atividade cerebral, como está dois cérebros de uma pessoa sem depressão e de uma pessoa com depressão, é visível o baixo nível de atividade cerebral de uma pessoa que está com
com depressão. Então é cerebral mesmo, não é doente. Precisa do remédio naquela hora, não é coisa que... E acompanhando toda a sua reflexão, em algum momento o nosso corpo vai precisar de uma ajuda medicinal, etc. e tal. E ao longo da vida toda, nós também precisamos ajudar o nosso corpo com o comportamento, com o estilo de vida adequado para evitar também que venham esses males. É fundamental. Agora, a gente já falou aqui de dois grupos religiosos, pessoas idosas. A senhora é especialista também em adolescência e infantilidade no tratamento de casos como esse de depressão. É mais difícil tratar a criança? O que é mais difícil e por que também a depressão acomete crianças? Perfeito. Então, assim, existe essa tendência genética para a depressão. Geralmente, quando ela é mais intensa, existe uma tendência a manifestar mais cedo. Essa é a ideia. Alguém que tem uma tendência menor vai precisar de muitos estressores na vida para manifestar, entende? Existe essa dinâmica. Cortando a senhora, quando a senhora diz existe a tendência genética, Sim. Isto é, veio de onde? Do gene mesmo, da familiar, hereditária. Como diabetes, como pressão alta, eu tenho tendências, eu tenho uma carga genética que tem tendências, qualquer um de nós. Então, sempre a gente pergunta histórico, pai, mãe, vovó, quem já adoeceu, bipolaridade tem uma tendência enorme também, então a gente sempre questiona, que a gente é fruto disso, né, dessa história genética. Só que os estressores têm outro papel muito importante, então essa é dinâmico a depressão, né? A gente encontra na infância, assim, casos de muita negligência mesmo familiar, de falta de afeto, então às vezes a criança nem tem tanta tendência, mas o lar, né, que a recebeu é tão complicado, tão complexo. Vamos dizer, o ambiente é negativo. Isso, um ambiente negativo, um ambiente... Na verdade, o afeto para a criança é algo tão importante hoje, a gente tem visto, até para o desenvolvimento de inteligência, desenvolvimento cognitivo, o afeto é super importante. Então, por exemplo, filhos de mães deprimidas têm uma tendência enorme para depressão e para suicídio na vida adulta. Existe esse segmento. Isso é muito sério. Então, essa troca, quando né, a doutora Beth fala do pós-parto, que é um período super sensível, realmente a gente tenta tratar essa mãe ao máximo, assim, sabe? A gente não quer sintoma nessa mãe, porque a repercussão é enorme. Essa relação dos pais com o filho inicial, e hoje a gente tem tanto famílias que não têm um preparo mesmo, né? Tudo, assim, até psíquico, mas existem famílias que terceirizam, que têm até condições econômicas, mas que não fazem questão e não valorizam essa troca de afeto, que faz toda a diferença. Esse olhar para o seu filho, validar quem ele é, validar o que ele traz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, né, com isso, porque essa criança, a criança nasce com uma série de neurônios organizados e ela vai formando até os 10 anos, é intenso, a formação cerebral é intensa, as vias que essa criança vai se formando. Hoje a gente vê que a vida inteira a gente tem formação de neurônios, só que ela vai diminuindo. Entende? Aquela primeira infância é essencial. É essencial a primeira infância. É a formação assim, da nossa formação da personalidade, personalidade, da autoestima. Deixa eu provocar mais as senhoras ainda. Que ambiente familiar é este que deve ser favorável? Qual deve ser esse ambiente favorável para que essa criança tenha esse desenvolvimento aí perfeito nessa primeira infância, para que a gente diga... Amor. Vai ser para que a gente garanta, vai ser um adulto seguro, equilibrado, afetivamente feliz e organizado. Amor, amor é a palavrinha-chave, porque a nossa personalidade é formada dos 0 aos 12 anos, né? Todas as nossas crenças, aquilo que a gente aprende e carrega para o resto da vida, a não ser que você perceba que aquilo tenha consciência que aquilo está te fazendo mal e que não é seu, né? Muitas vezes porque a gente repete padrões, a gente repete padrões positivos e também negativos dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que nos modularam, né? E eu vejo sempre assim, a criança é como um CD virgem, né? É um gravadorzinho. O que ela está ali, ela está captando, tudo que ela está vendo, que ela está ouvindo, os exemplos dos pais são fundamentais para a criança. O modo como o pai trata a esposa, né? O modo como o pai trata o outro filho. A gente vê muitos casos até de crianças com depressão
mais tarde, até no desenvolvimento da vida, pelo próprio relacionamento com os irmãos. Os irmãos estão ali fazendo bullying com aquela criança, estão chamando de burro, estão menosprezando a criança, a autoestima lá embaixo, e os pais estão assistindo. Muitas vezes um irmão batendo o outro e não faz nada. E os pais estão cada vez, não todos, né, mas boa parte, delegando muito à escola, a criação dos filhos à escola. A escola é para dar conhecimento, não é para dar educação. Né? Educação, a gente, já falava os antigos, a gente tem diverso, a gente aprende em casa. Então, esse olhar com atenção para a primeira infância é fundamental. Ter a consciência que você tem que estimular a autocapacidade, a autoconfiança do seu filho, para ele crescer com uma autoestima elevada. Isso daí é fundamental, é o que vai dar a personalidade dele dali para frente. Porque se você ficar para a criança o tempo inteiro, você é burro, você é incapaz, você só veio para me atrapalhar, a criança vai crescer com aquela consciência de que ele... Peraí, é interessante que às vezes nem vem tão assim forte, né? Você é burro. Mas a cobrança que o mundo exige da gente, os pais estão repassando para o filho sem perceber. Uma cobrança de ser muito grande, de já saber inglês, de ser ótimo em tudo. Então, pode permear essa cobrança e isso não ajuda para a autoestima, porque a autoestima ela é construída valorizando o que ele traz. Sabe, cada elogio que você faz, parabéns por isso você faz bem, entende? Em vez de entrar nesse sistema que a gente está, de eu quero a melhor escola para o meu filho, que ele já saiba tantas línguas. Eu já peguei criança que estudava mandarim desde muito cedo, então, porque a China no futuro, é sério, eu tenho... Alemão! E o mandarim já é um trauma para adultos. Imagina! Não deixam as crianças brincar, gente. A coisa mais gostosa da infância que é brincar, estão tirando a infância. E as meninas, você vê mini mulheres, até com roupas sensuais pequenas, já deixar a menina pequena com salto, com batom, né? Com maquiagem. Ou com roupas já executivas. Tem também. Sim, é uma pressão muito grande para as crianças. É uma adultização precoce demais. Não é? Nem sei se existe o termo, para criança. Tem. E na vida adulta, então a gente pega adultos inseguros muitas vezes, que existe um vazio, pacientes deprimidos, um vazio interior de afeto, que nada preenche, sabe? Que a gente tenta preencher, mas é que essa construção é muito forte dos pais. Foi falha, né? A foi falha. Então, e aí a pessoa tenta preencher em relacionamentos, sendo o melhor profissional, para validar, para ela ter um valor na vida, que esse valor ela não sente que tem, que não foi dado para ela. Quando ela é criança, sabe? Não foi. Eu percebi aqui uma outra coisa, ou foi só impressão minha, de que o bullying ou esse trato negativo com a criança, quando parte de dentro de casa, quando parte de pessoas queridas, dói mais e é mais forte. Nossa. Chamar de burro, chamar de feio, de você é muito fraco, você não consegue. Isso quando vem de dentro de pessoas que a gente ama, dói mais. É tão interessante, porque é isso que eu digo, os pais, os irmãos, são o primeiro contato com o mundo de intimidade, de alguém seguro, alguém que está com você. Então, conta mais sim. Tantos adultos eu vejo que às vezes vivem uma vida tentando provar para o pai que tem valor. Para a mãe, sabe assim, que é tão interessante que como fica, que é o nosso primeiro contato. Querendo dar uma resposta para o pai. Olha, você nunca acreditou, mas eu sou isso. Eu sou. Você nunca confiou em mim, mas eu fiz isso. Que essa sombra para a vida toda. E às vezes até concorrência com os próprios irmãos, porque a gente vê, principalmente às vezes filho do meio, aquele negócio, né? Porque quando é 3, então é aquela comparação, né? Nasce o primogênito, que é aquele queridinho, que foi mais... Aí, quando vem o segundo, ele já, por um período, ele até o mais novinho. Quando vem o caçulinha, aí aquele do meio parece que fica meio perdido, que ele tem que, a vida inteira, ficar mostrando que ele é tão bom quanto os irmãos. Muitas vezes faz uma faculdade, porque mais tendência assim, para seguir a carreira dos pais, ou porque o pai gostaria que fosse médico, engenheiro, advogado, só que frustrado, sem gostar daquilo. Aí quando chega na vida adulta a coisa Nossa, cuidado com as comparações entre os irmãos, né? Eu falo tanto para os pais, né? Eu sei que a intenção é muito boa muitas vezes, que ele fala, olha o seu irmão,
né, assim, ele é mais a estudioso. intenção é boa, nossa, quer que seu filho tenha sucesso, que seja... Mas pode. ele não vai ser feliz assim, ele não Olha, vai tá ser feliz. difícil cortar aqui os blocos com vocês, sim, tá? vamos Tá lá. difícil. Mas eu quero encerrar este bloco. O meu filhinho de 10 anos, esses dias, estava contando para mim a história de Thomas Edison. E eu não sabia. E eu falei, me conta uma... ele pediu para eu contar algumas, estava viajando. Papai, conta uma história interessante. Eu fui contando algumas histórias. E aí eu falei, agora você me conta uma. Ele falou, papai, eu descobri uma coisa muito legal na vida do Thomas Edison. Que ele, quando era pequenininho, a mãe dele recebeu uma carta dos professores dizendo que ele era muito inteligente para ele continuar naquela escola. Estava prejudicando a escola, porque os outros não conseguiam acompanhar o nível dele. Então, os professores dizendo que ele não poderia ir mais para a escola e que a mãe deveria ensiná-lo em casa. E assim a mãe dele fez, então, ela ficou educando ele em casa. Depois que ele ficou grande, famoso, inventor, inteligente como era, ele um dia pegou a carta que veio da escola dele. E a carta dizia justamente o contrário, papai. Dizia que ele tinha muita dificuldade de aprendizagem, estava atrapalhando a sala de aula e os professores já não tinham mais o que fazer por ele. E que ele deveria, a mãe dele era a única pessoa que poderia ajudá-lo. Então, papai, a mãe dele contou uma história para ele, acreditou nele e ele se tornou o homem que se tornou. Nossa, quando a escola tinha desacreditado. E eu não sabia dessa história. Que lindo. Eu conhecia. Que A coisa crença, interessante. ela instituiu nele a crença fortalecedora de capacidade, poder. de autoconfiança, né? Ela formou a personalidade dele como dizendo que ele era capaz, que ele era melhor, era o melhor. até do que os outros e que ele estava atrapalhando por ser melhor. Sim. Né? Que poder Se que essa fosse ao autoestima contrário, tem, né? Veja, é tudo que a gente falou agora, o afeto, a você autoestima. fechou muito bem, acho que é o poder que a autoestima tem. Vamos para o próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta já já, depois do intervalo, e vai avisando outras pessoas que o programa tá bom e tá interessante. Até já.